Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre as novidades do SketchUp 26. Então vamos ver o que tem de novo nessa versão, tem bastante coisa legal e nesse vídeo aqui eu separei algumas das minhas favoritas para mostrar para vocês, beleza? Bom, então a gente vai usar esse modelo aqui para começar e antes de mais nada eu tenho que falar que a gente vai ter um vídeo para cada novidade principal, vamos chamar assim, que eu separei em grupos, tá, para apresentar para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, né, ativar o sininho para acompanhar também os próximos vídeos das novidades, beleza? E a primeira novidade que eu vou passar para vocês é a barra de colaboração. Então é uma maneira nova de você colaborar, mandar, receber, né, projetos do SketchUp e colaborar com a pessoa que está fazendo, então você com seu cliente final, tá? E como que funciona, né? Basicamente você tem aqui dentro de janela a parte de barra de colaboração, que é abrir essa janelinha aqui, e em compartilhar você pode pegar um link desse projeto que tem que estar no Trimble Connect, né? E copiar esse link colocando quem que comenta, quem que pode visualizar apenas cenas, quem pode visualizar o modelo, então você configura como que vai colaborar, né? E manda o link para a pessoa. Quando essa pessoa abrir o link, o que ela vai ter, né? O SketchUp vai ver se ela é uma daquelas pessoas que podem ou só visualizar, ou só comentar, ou só visualizar cenas e vai abrir o SketchUp para ela, tá? E quando ela abrir o SketchUp, ó, ela vai visualizar, vai rotacionar, né? Então dependendo do como você colocou lá, ela vai interagir com esse seu modelo, tá? Inclusive ela pode vir aqui e seguir essa sua visualização conforme você precisar. Vamos ver como isso funciona? Ó que legal, aqui eu tô com o meu SketchUp e aqui eu tô simulando nessa janela aqui como se eu tivesse uma outra pessoa acessando junto comigo, tá? Então pode ver que a gente está aqui. Enquanto eu tô aqui, ó, eu consigo ver exatamente aonde a outra pessoa está com o mouse. Pode ver na minha tela do SketchUp ali que está escrito aonde que o meu navegador está com o mouse. E no meu navegador está escrito ali onde a minha janela do SketchUp está com o mouse. E por que isso é legal, né? Porque conforme vocês forem trabalhando dessa forma colaborativa, você consegue usar a própria barra de colaboração, né? Se você ativar ela ali. Ou então pela própria aba de comentários aqui, ó, você consegue criar novos comentários em cima desse projeto. E Gabriel, o que é um comentário, né? Basicamente você consegue ir para um lugar, clicar em um ponto, né, específico ali e criar esse comentário. Ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar mesa redonda de madeira. Deixar mais claro, por exemplo. Enviar, tá? Com isso daqui fica dentro da sua barra de colaboração, tá? Deixa eu trazer a tela um pouquinho mais para cá, né? Junto com os comentários ali. E essa barra de colaboração, ela vai passar a ter as informações gerais desse seu projeto, tá? Então, olha que legal, a gente tem basicamente todos os comentários aqui e quando eu clico, eu vou direto para aquele comentário. Então, por exemplo, aqui a gente tem renderizar essa cena com Diffusion. Então, beleza, a gente está aqui para renderizar essa cena com Diffusion, a gente vai direto para a cena que a pessoa pensou para a renderização com o Diffusion, né? Então, a gente tem essa flexibilidade, essa comunicação. Quando a outra pessoa vê esse comentário, ela pode dar um joinha, ela pode reagir. Por exemplo, eu vou colocar uma carinha de feliz aqui, porque o Diffusion é outra novidade que está incrível. Então, eu vou colocar uma carinha de feliz e a gente vai revisando os comentários e deixando ali do jeito que tem que estar. Então aqui alguém comentou uma carinha de feliz para esses puffs, então gostou. E o que é legal é que é totalmente interativo. Então, por exemplo, se você clicar aqui, eu marquei ó, a conta que está principal aqui trabalhando. Então agora onde essa conta for, a minha visualização vai seguir, ó. Então é como se você e o seu cliente, você e a outra pessoa estivessem vendo a mesma coisa. Então agora isso daqui quebra um pouco essa barreira de comunicação, né? Então uma coisa muito legal que acontece no SketchUp é essa interação de você poder sentar do lado do seu cliente e sugerir mudanças, né? Agora a gente consegue escalar um pouquinho mais isso para outras áreas, talvez complementares, ou então à distância mesmo, né? Fazer esse, ó, senta do meu lado para ver o que eu estou vendo, mas de uma forma distante, a pessoa do outro lado lá conseguindo visualizar junto com você.
Então essa novidade é bem legal para quebrar essa barreira de divisão e conseguir marcar comentários, interações e etc. dentro do projeto, tá? Lembrando que a gente vai ter um vídeo mais aprofundado sobre cada ferramenta e colaboração vai ser uma delas. E a próxima novidade que eu vou passar para vocês é justamente o Diffusion, né? Então a gente foi para aquela cena que estava comentada como renderizar com Diffusion, né? E a gente vai primeiro instalar o Diffusion aqui e para isso é só vir em Extension Warehouse e pesquisar por Diffusion, tá? Então pesquisar ali, ó, Extension Warehouse, ele vai abrir. Vocês escrevem Diffusion, que nem está aqui, e vai ter aqui SketchUp Diffusion. Vocês clicam em instalar, sim, e ele aparece aí para vocês já disponível para usar, tá? Simples assim vocês instalam. E Gabriel, o que é esse Diffusion, né? O Diffusion já era uma IA de renderização, né, generativa da SketchUp, que ele gera imagens a partir do modelo, porém agora ele foi melhorado e muito dentro do projeto, tá? E basicamente, clicando aqui, ele vai abrir essa nova aba do Diffusion para vocês. Vocês vão ver que quem usou a última versão vai notar que mudou bastante nessas últimas, né? Principalmente a última versão comparada à de desktop, né? Do software mesmo SketchUp com a dos outros. E aqui a gente consegue trabalhar. Bom, basicamente a gente tem a cena que a gente tem ali no SketchUp aqui no Diffusion, tá? E basicamente a gente tem aqui a possibilidade de colocar alguns prompts. Então tem alguns prompts já prontos, ou então até um próprio auto prompt aqui, que ele mesmo cria para vocês o prompt, tá? Vou deixar aqui o auto prompt. E ele cria então aqui para você consegue colocar observações adicionais, prompts negativos, então você consegue deixar esse prompt mais preciso, vamos chamar assim, né, dentro dessa lógica. A gente vai ter um vídeo pro Diffusion, né, testando mais ele a fundo, e aqui o quanto que ele vai respeitar a sua geometria. Você pode aumentar ou não para ele não viajar tanto, tá? Depois de fazer isso, é só vir aqui em gerar e ele vai fazer o upload da sua imagem, vai trabalhar ela usando a IA, né, e renderizar ela para vocês de uma forma muito boa, tá? De uma forma muito precisa, agora integrada ao seu SketchUp com uma qualidade excepcional, tá? Então vamos ver como que ele vai gerar aqui com essa nova versão do Diffusion no SketchUp 2026. Bom, aqui ele finalizou, ele vai me mostrar aqui no tutorialzinho como é a primeira vez, mas ele gerou basicamente 3 versões, essa e essa, tá? E aí a gente consegue escolher qual dessas mais atraiu a gente basicamente, né? Então a gente percebe que essa daqui mudou até que bastante o painel ali, eu não gostei muito. Essa daqui já deixou mais próximo o sofá com uma qualidade bem boa ali, o painel ripado, né? O tapete aqui, o piso, então ele respeitou bastante coisa, né? E a última que ele também respeitou, porém ele mudou um pouco ali a parte, né, de fora, principalmente se comparar essas duas, tá? Porém o mais próximo mesmo é essa última, realmente, que aí ele manteve os materiais, manteve toda essa lógica, né, do projeto como um todo, tá? E qual que é a outra novidade que teve no Diffusion? Esses carinhas aqui embaixo, ó. Então agora a gente pode apagar coisas aqui dentro do modelo. Então eu posso clicar aqui nessa borrachinha, configurar, né, o diâmetro dela, se vai ser borracha, se vai ser laço. E eu posso selecionar, ó, por exemplo, vou selecionar esses bloquinhos que eram do Inkscape, né, para renderização provavelmente. E eu não quero ela no Diffusion, só seria útil se fosse para o Inkscape, aqui não é muito útil não. Então eu seleciono com a borrachinha, dou um gerar e ele vai apagar esses itens da minha cena e gerar uma nova imagem com base nisso, tá? Então esses novos comandos, né, de borracha, pincel e preenchimento ali, ele é muito bom, tá? Ele é muito útil para dentro do modelo do Diffusion, que antes você não conseguia editar, você tinha que gerar uma nova imagem, agora você consegue editar com base na imagem já gerada pelo software. Então prontinho, que legal, aqui ele já tirou, aqui também ele já tirou, aqui eu precisaria dar uma reforçada, né, para ele tirar, mas eu vou aproveitar para mostrar outra coisa, tá? Então a gente pode criar uma máscara de seleção, tá, para editar alguma coisa pontual com base em uma seleção, ou então essa última opçãozinha que é bem interessante, que ele te ajuda a criar algo desenhando. Então como assim, Gabriel? Vamos supor que a gente queira fazer um vaso de planta mais ou menos assim aqui, tá? Desculpa meu desenho, tô com o mouse aqui. Então um vaso de planta mais ou menos assim. E você clica aqui, ó, crie um vaso de planta. E dá um Enter.
Essa ferramenta vai fazer com que ele considere o seu desenho ali e crie, aqui ele abriu, né, uma pesquisa de satisfação no novo Diffusion, vou pular, tá? Depois eu vou responder, é legal responder para eles terem um feedback e sempre melhorar, né? Mas eu vou deixar ele criando aqui com base nesse desenho que a gente fez, ó, ele vai analisar como que foi e vai me gerar 3 opções ali para eu conseguir escolher qual que eu quero, tá? Então é bem legal isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que ficou. Então aqui, ó, ele gerou, pode ver que toda a minha imagem mantém a mesma, porém ele adicionou um vasinho de planta aqui realmente. E algumas opções, né? Tem esse e tem esse dentro da planta ali que a gente colocou. Eu acho que esse daqui ficou mais legal e assim eu posso continuar editando o meu projeto. Então bem legal, né? Ficou bem legal o Diffusion. Antes a gente tinha que realmente ficar criando outras imagens, agora eu consigo editar com base na imagem já criada, isso é um baita de um avanço, inclusive gerando novos itens, tá? E aí no vídeo, né, que a gente vai ter sobre Diffusion, eu vou detalhar mais sobre isso. Bom, e a próxima novidade também é bem legal e bem aguardada, que é a possibilidade de você escalonar Live Components, tá? Então, primeiro, se você não sabe o que é Live Components, é aquele componente dinâmico, vamos chamar assim, mais bonitinho, que você dá 2 cliques e edita, né? Ele é bem mais interativo, por assim dizer, ó. Então são esses carinhas aqui e a gente agora consegue então escalonar eles conforme necessário, tá? E para que isso é útil, né? Na verdade, bom, então vou colocar aqui esse aqui de wood frame mesmo, tá? Em algum lugar aqui, vou colocar até aqui dentro, pode ser para a gente representar, colocar ele aqui, ó. Então, antigamente, o que a gente tinha que fazer com esse Live Component? Se a gente quisesse, por exemplo, editar a altura dele para ele ir até o nosso teto, a gente teria que medir isso daqui, então ver quanto que tem daqui de baixo até lá em cima. Então ver, por exemplo, aqui tem 310 centímetros. Eu teria que vir aqui, colocar 310 centímetros. Se não estivesse na mesma unidade de medida, né, eu teria que ir lá e definir certinho isso daqui. Mas agora isso aqui não é mais necessário, tá? A gente pode vir com a ferramenta de Scale, escalonar até onde a gente quer. Então, por exemplo, vou pegar isso daqui e eu vou escalonar até o topo daquele carinha ali, ó. Então, eu vou vir até aqui e soltar até aqui em cima. Então, o próprio Live Component vai se ajustar completamente, ó, a essa dimensão. Então, olha que legal. Ele já se associou ali a largura e a altura, né? Se eu quiser fazer algum ajuste, algo do tipo, eu posso, continuo podendo sem problema nenhum. Então, basicamente, eu mantenho toda a dinamicidade do Live Component, né? Mas agora tendo ainda mais flexibilidade com uma ferramenta de escala, né? E dependendo do Live Component, a possibilidade de você colorir, ou seja, alterar o material com o baldinho de tinta, tá? Então aqui é bem prático e bem rápido fazer essas alterações agora com essa ferramenta, né? Bom, e a próxima que eu vou passar tem a ver com materiais, né? Eu citei ali os materiais nos Live Components, mas os materiais também tiveram algumas alteraçõezinhas, tá? Quais elas, né? Bom, bem simples. A primeira que eu tenho que passar aqui é a nova barra de visualização. Então, antes era obrigatório ter o cubinho, agora você pode escolher se vai ser o cubo ou se vai ser a vista plana, que nem era antigamente, ou então a miniatura automática, e aí o SketchUp decide, mas é só clicar com o botão direito e definir, tá? Outro ponto bem legal é a parte de inversão de ruggedness, né? Então, o que é isso? Às vezes a gente tem um reflexo, um material muito reflexivo, que nem esse daqui, né? E a gente tem o mapa de rugosidade, que é esse carinha aqui que a gente tem, onde a gente pode ter a rugosidade assim ou invertida, né? Que ele vai inverter todo o mapa procedural do seu desenho e provavelmente ele já vai mudar um pouquinho ali. Então, todo o controle muda. Então, se aqui estiver invertido ou não invertido, pode ver que altera o comportamento. Ó. Invertido, eu tenho um comportamento do material mais fosco, vamos chamar assim, dependendo do caso, né? Quando eu inverto, ele fica mais brilhante, nesse caso aqui, ó. Então, você consegue controlar isso de maneira mais prática, né? Então, a diferença ali, eu tenho esse sol brilhando bastante ali. Se eu tirar o invertido, pode ver que o comportamento aqui dos arredores muda, tá? É um detalhe técnico que às vezes você tem um mapa de rugosidade sim, mas às vezes você tem um mapa de glossiness, que às vezes o pessoal chama que é o mapa invertido, né? E aí se você clicar ali, você consegue adaptar o mapa e ajustar o reflexo, tá? Uma parte mais técnica que a gente também vai abordar
Mas é bom saber que agora dá para inverter. E aquele material normalmente de metal que você não encontrava a qualidade ideal que você precisava, agora você vai encontrar. E vindo para os estilos, aqui para os nossos docinhos, a gente vai falar sobre o Ambient Occlusion, que também teve uma melhoria considerável, tá? Então, o que a gente tem agora no Ambient Occlusion? O primeiro ponto é a gente conseguir escolher uma cor para ele, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar uma cor vermelha nesse Ambient Occlusion, eu posso. E olha que legal, a gente tem aqui definido essa cor vermelha em todo o Ambient Occlusion. Gabriel, para que eu vou usar isso? Bom, calma, tá? A cor vermelha, por exemplo, pode ser usada para você configurar esse Ambient Occlusion e evitar uma coisa muito forçada. Então, por exemplo, se você aumentar a distância, você vai ver que isso aqui está pegando muito, ó, e eu não quero tudo isso, eu quero bem pouquinho. E se eu mudar a intensidade, também vai ficar muito forte ou muito fraco, você consegue determinar isso conforme você precisar. E isso fica salvo a sua cena, então você pode ter uma cena com um Ambient Occlusion diferente, né? Então você pode configurar isso da maneira que você quiser. E a outra novidade, além da possibilidade de cores, é o multiplicador de distância. E para que ele serve, né? Muitas vezes a gente está aqui, ó, configurando a intensidade, por exemplo, distância, intensidade, e tá vendo que aqui eu diminuí a intensidade, mas eu tirei a oclusão ambiental de tudo, assim, eu tirei quase de tudo minha oclusão ambiental, mas eu só queria valorizar os meus docinhos com aquela intensidade, com aquela distância. É para isso que serve o multiplicador, tá? Em coisas muito pequenas ou muito grandes, dependendo da escala, isso aqui vai fazer sentido. Então eu vou manter a distância e a intensidade que estava, mas eu vou mudar a multiplicação. Eu estou colocando numa escala bem menor. Então agora eu tenho a intensidade que eu tinha antes, numa escala maior, porém agora numa escala menor, afetando, por exemplo, só os docinhos aqui, ó, os outros de maneira bem discreta. Então você consegue customizar isso, né? E aí sim eu ajusto a distância e a intensidade de acordo com os docinhos ali e só ajusto então a cor, né, para ficar da cor que você quer. Então talvez um preto ali meio acinzentado, então a gente ganha esse aspecto de profundidade no copo, nos doces em uma escala menor. E se eu precisar em uma escala maior voltar com aquele aspecto, eu consigo, né? Eu venho aqui e multiplico a oclusão ambiental para fazer sentido para minha cena. Então virou bem flexível essa oclusão ambiental com essa possibilidade de multiplicação de distância, beleza? E para finalizar com chave de ouro, vou passar um pouquinho aqui das partes do layout, né? Então o primeiro ponto do layout, a gente tem uma interface mais próxima do SketchUp, inclusive de toolbars, que agora a gente pode mover, adicionar, deixar do lado. Então bem mais próximo do que acontece no Sketch, tá? A gente trocou aqui o motor gráfico, né, de vetorial e híbrido. Então aquela conversão que às vezes você fazia para a parte aqui de módulo de renderização vetorial ou híbrida, né, quando é aquele que a gente tem uma qualidade maior, né, que a gente tem ali do modelo, agora o SketchUp consegue fazer isso mais rápido. Então, que nem fez aqui, ó, pode ver que ele fez super rápido essa conversão para híbrida, que é o modelo mais pesado de renderização, ele fez bem mais rápido, tá? Então a gente, nos testes aqui do SketchUp 26, notou uma melhora significativa nessas trocas, e aqui vocês conseguem ver um pouquinho, né? Eu trocando aqui para vetor, eu trocando aqui para híbrido, e o layout fazendo super rápido essa troca para melhora de performance, tá? Então esse é um ponto, né? A melhora no motor de renderização, na conversão de raster para vetor, mas lógico que aqueles cuidados, né? De cuidado na hora de atualizar, para não atualizar todo o seu arquivo grande, manter uma lógica clássica de onde você precisa de um híbrido, onde não, onde precisa de um vetorial, onde não, ainda se mantém, mas a velocidade melhorou muito, tá? E outro ponto são as ferramentas de desenho, né? Que agora a gente tem aqui dentro da própria ferramenta do layout, ferramentas como CAD de chanfro, por exemplo, e fillet, que a gente consegue clicar em um ponto, escolher ali o raio, né? Por exemplo, 3, e escolher o outro ponto, então dá fillet dentro de um desenho. Conseguir dar chanfro, por exemplo, clicando aqui em chanfro, né? Escolhendo quanto que vai ser, então vou colocar 3 também, ó. Quanto que vai ser esse chanfro. Então, para quem desenha detalhe técnico aqui no layout, vai mudar bastante coisa e ajudar bastante, até porque a gente também tem ferramentas agora, como por exemplo o próprio trim, vamos chamar assim, né, o trim do CAD, aquele aparar,
e o estender, tá? Que a gente também tem aqui, que a gente consegue estender até algum ponto ali esse nosso desenho. Então agora ficou muito mais fácil fazer o aparar, o estender, o fillet e o chanfro aqui dentro do layout. Bom, e aqui no layout a gente também tem novos álbuns, tá? Aqui dentro da parte de arquitetura, olha que legal. A gente tem álbuns agora para portas, vários estilos de portas. A gente tem álbuns para janelas, para living, que a gente consegue, inclusive esse daqui é um deles, que a gente consegue fazer o que? Inserir, que nem a gente sabe já, que a gente já tem vídeo aqui no canal inserindo álbuns, né? Posicionar do jeito que a gente quer, definir a escala que você vai trabalhar, então por exemplo, trabalhar na 1:50 e posicionar para ter uma vista mais técnica, caso você queira, né? Então caso você não queira posicionar isso daqui lá no seu SketchUp, queira definir aqui no layout, você consegue tranquilamente, ó, vou colocar aqui um vaso sanitário, por exemplo, só definindo de novo a escala, por exemplo, para 1:50, né? E aí posicionando até onde eu queira. Então você consegue sim usar os próprios álbuns do SketchUp para deixar mais interessante esse seu modelo 2D do próprio Sketch, caso você queira, né? Ou se não, colocar no próprio modelo, aí fica da preferência de vocês. O fato é que agora na 26 vocês contam com esse álbum aqui, beleza? Bom, então teve bastante outras melhorias internas, tá? E só para encerrar um pouquinho, eu vou falar sobre a interoperabilidade, que para importar no SketchUp DWG você tem duas novas funções que melhoram bastante, que é o agrupamento por layer e também a parte de flatten, né? Jogar tudo para o eixo 0 para evitar erros do DWG. E a exportação de DWG pelo layout também melhorou muito, tá? Então quem precisa gerar essa folha aqui que vocês estão vendo, mandando para o CAD, a exportação de DWG está muito melhor. E também a exportação de IFC do SketchUp passou por algumas melhorias e agora consegue categorizar, caso não tenha categorizado no modelo, o IFC Site, IFC Building, IFC Building Story de maneira automática dentro do seu processo. Então, também uma ferramenta para melhorar a interoperabilidade, beleza? Tem bastante ferramenta nova, então por isso que vai ter vídeos, né, mais destinados para frente sobre elas, mas por esse daqui é isso. Essas daqui foram as que eu notei, que eu gostei muito e achei que de longe foram as minhas favoritas, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar e até uma próxima.